Muita gente tem dificuldade de entender o regulamento do Campeonato Carioca. Às vezes eu cito aqui em algum outro vídeo, falando, é importante ganhar esse jogo por causa disso aqui, disso aqui, disso aqui, dali. Então vou dar uma explicada rápida nesse regulamento aqui nesse vídeo de análise. Seja bem-vindo, você guerreiro, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor, dei uma encurtada na abertura e vamos falar de regulamento de Campeonato Carioca. Esse vídeo vai ser provavelmente um pouco mais curto, mas acho importante esclarecer, né, aqui para o torcedor tricolor o que ainda está em disputa nesse segundo turno, né? A gente já está na Taça Rio e a gente sabe que o Campeonato Carioca ficou especializado em ser o melhor do mundo nos últimos anos, em inventar regulamentos, mas dessa vez o regulamento até que melhorou, né? Ficou bem simples, na verdade. Tem um pormenor só que provavelmente não seria utilizado, mas vai acabar sendo, né, pelo que a gente está vendo. De qualquer forma, vamos lá, vou explicar o regulamento. Sabe o regulamento tradicional do Campeonato Carioca? Aquele que você sabe, você conhece e é o normal, tá ligado? Qualquer que é aquele. Taça Rio e Taça Guanabara, né? No caso, primeiro a Taça Guanabara. Primeiro Taça Guanabara, depois Taça Rio. Os times jogam dentro do seu grupo num turno e vai para a semifinal os dois melhores colocados. Eles se enfrentam, primeiro contra segundo, segunda contra primeiro, fazem a semifinal, final, o campeão da Taça Guanabara e depois na Taça Rio enfrentando do outro grupo e fazem semifinal e final, o campeão da Taça Rio enfrenta o campeão da Taça Guanabara na final do Carioca. Esse é o regulamento básico. Coisas que mudaram para 2020, né? Primeiro, inverteu-se o negócio, né? Agora na Taça Guanabara a gente enfrentou o do outro grupo, teve 6 rodadas. Na Taça Rio a gente está enfrentando os de dentro do próprio grupo. Isso influencia muito pouco. Outra mudança também é o fim da final direta, né? Que a gente pode dizer isso. Não é necessariamente o fim, mas tem um asterístico nela. Qual que era a final direta, que aconteceu muito em 2010, se eu não me engano em 2011 também aconteceu. O Campeonato Carioca, se fosse campeão da Taça Guanabara e campeão da Taça Rio, você já tem os 2 títulos, não precisa ter os 2 jogos finais, né? Pronto, campeão direto. Só que qual que era o problema disso daí? Principalmente para a TV e para a imagem do campeonato também, de não ter uma final de fato. Por 2 vezes seguidas, a Globo do Rio de Janeiro tinha que mostrar o Campeonato Paulista e até para as rádios do Rio mesmo, todos os veículos de imprensa do Rio de Janeiro. Isso era muito ruim, porque os 2 jogos mais importantes aqui do estado nos 4 primeiros meses, né, a grande finalíssima do Carioca, não existiam. Então perdia-se grande investimento, audiência, os patrocinadores querem estar nesses jogos, então isso acabava prejudicando o campeonato. Por aí, né, passou de 2014, 15, 16, 17, 18 e 19, com regulamentos malucos que forçavam a ter uma final. Dessa vez a gente voltou para o regulamento antigo, né? Só que botando um asterisco. Por exemplo, e aí é onde eu vou citar, e eu vou chegar no ponto em que o Fluminense pode ser beneficiado. Se o Flamengo, que já foi campeão da Taça Guanabara, ganhar também a Taça Rio, ele na teoria seria campeão direto, né? Afinal de contas ganhou os 2 títulos. Mas não. Qual que é a situação hoje? Se o Flamengo ganhar também a Taça Rio, e ele precisa ser o campeão geral também, ser o time que tem o maior número de pontos na fase classificatória, né, fase de grupos aqui, para poder ser o campeão direto. Caso ele ganhe os 2 turnos, mas na fase de grupos ele não tenha tido a melhor classificação geral, contando os 2 turnos, ele é obrigado a jogar uma final contra esse time que tem a melhor pontuação. Ou seja, não vale só o mata-mata, você ganhar no mata-mata, mas influencia também para aquele time que de repente ganhou todos os jogos da Taça Rio, todos os jogos da Taça Guanabara, mas quando chegava na final ele perdia, ele ter ali também o mérito de jogar a final. Acho o melhor regulamento? Não, mas acho que foi o meio termo entre conseguir ali ter uma final, né, meio que obriga, entre aspas, a ter uma final, e também, por outro lado, coloca também um mérito no time estar lá na final, né? Não força uma final aleatória. O ponto é que é muito difícil, e apenas uma vez tinha acontecido de um time ganhar Taça Rio e Taça Guanabara, e ele não ter tido a melhor pontuação do Carioca. Se eu não me engano, o próprio Botafogo em 2010, não tenho certeza agora, mas acho que foi esse caso. Então, assim, era muito difícil que isso acontecesse. Eles botaram no regulamento por desencargo de consciência. Só que eles não esperavam que, como o Flamengo poupou os jogadores no início do estadual, teve uma campanha
onde ele basicamente perdeu 4 pontos, né? 5 pontos na verdade. Teve um empate e teve uma derrota pro Fluminense, que talvez estando com o elenco principal, talvez não tivesse. A gente viu a campanha que tá fazendo depois, ganhando todos os jogos, desde que o elenco principal passou a jogar no Campeonato Carioca. Isso fez com que, além desse fato do Flamengo ter o time mais forte, etc., ganhar todos os jogos com o time principal, mas ter largado 5 pontos lá atrás, o Fluminense, por outro lado, é um time que varreu todo mundo na primeira fase na Taça Guanabara, perdeu só pro Boa Vista, e no segundo turno, ao que tudo indica, tirando o clássico com o Vasco, que é mais ali meio... a gente não sabe exatamente, né? Clássico tudo pode acontecer. Ao que tudo indica, também terá uma campanha muito boa no segundo turno contra os times pequenos, fazendo com que o time que tem mais força para ganhar os 2 turnos não tenha tanta força para ganhar na classificação geral, né? Não tenha tanta força em relação a pontos. Porque qual que é a situação hoje? E aí eu tô gravando esse vídeo aqui às 2 horas da tarde. Importante dizer, né? Vai ter Flamengo e Botafogo nesse sábado ainda. Pode alterar os pontos, mas é só você adicionar os pontos pro Flamengo aqui, de acordo com quantos ele fizer no jogo. A situação hoje é a seguinte: na classificação geral, o Fluminense é o líder do Campeonato Carioca com 7 jogos disputados. Ele tem 18 pontos. Venceu 6, perdeu 1. E tem 14 gols de saldo. Tem o saldo 14. O segundo lugar, que é o Flamengo, tem 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, e tem 9 de saldo, né? 5 gols a menos. Ou seja, ele tem 2 pontos a menos e 5 de saldo a menos. Considerando que o Fluminense também é um time que marca muitos gols. É o melhor ataque do Carioca com 17 gols marcados. Mesmo que o Flamengo vença todos os jogos até o final da Taça Rio, lembrando, jogos semifinal e as semifinais e tantas finais também não contam para essa classificação geral, só contam os jogos da fase de grupos, que faltam 4 para cada time, né? Mesmo que o Flamengo ganhe todos os jogos até o final da fase de grupos, ele ainda vai depender de tropeços do Fluminense para poder ultrapassar o tricolor. E qual que é a situação? O Fluminense pode até empatar um jogo com o Vasco, que ele fica com a mesma pontuação caso o Flamengo ganhe todos os jogos. O Flamengo, lembrando, tem clássico com o Botafogo, tem jogo contra o Boa Vista, que é um time dos pequenos, junto com o Volta Redonda, o mais chato ali deles. Então, caso o Flamengo ganhe todas as partidas, ele vai chegar, ele tá com 16, faltam 4 jogos, 12, 28, ele vai chegar a 28 pontos. E o Fluminense, caso ganhe todos, mas vamos dizer, empatou com o Vasco, que é um clássico, chega também a 28 pontos e isso seria decidido no saldo. Aí você pode falar, tirar 5 de saldo, Mengão tira fácil. O problema é que o Fluminense também tem feito muitos gols, né? Vamos lembrar que a goleada do Fluminense contra o Bangu por 5-1, outra goleada por 5-1 agora contra o Madureira, o 3-0 no Botafogo. O Fluminense também é um time que produz muitos gols no Campeonato Carioca. Então, um empate contra o Vasco praticamente coloca o Fluminense com a chance de ter uma vaga na final. Afinal de contas, vai ser muito interessante isso, né? Caso o Fluminense termine em primeiro na classificação geral, a gente vai para as semifinais da Taça Rio e o torcedor do Fluminense, para ter a final, não estou dizendo que são todos os torcedores que vão fazer isso, mas para o Fluminense ir para a final, ele teria que torcer, em primeiro lugar, pro Fluminense, né, para jogar a final da Taça Rio e ser campeão e ir para a final contra o Flamengo. Em segundo lugar, pelo Flamengo, porque se o Flamengo for campeão, ele vai jogar a final com o Flamengo. Se o campeão for outro, for a Cabo Friense, for o Vasco, Volta Redonda, tanto faz, aí esse time faz a final com o Flamengo. Lembrando, qual que é a vantagem então de ganhar os 2 turnos? A vantagem é que, vamos dizer, se tem uma final ali entre Fla-Flu na Taça Rio agora, a gente já sabe, se a final for Fla-Flu com o Fluminense em primeiro do geral, a gente já sabe que vai ter mais 2 jogos de final, né, da final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense. Porque se o Flamengo for campeão da Taça Rio, o Fluminense entra com a melhor campanha geral. Se o Fluminense for campeão da Taça Rio, entra no básico, Taça Guanabara versus Taça Rio. Qual que é a vantagem, então, do Flamengo ser campeão de Taça Guanabara e Taça Rio? Ele jogaria por 2 empates na final do Carioca. Teria essa vantagem de, por exemplo, empatar 2 vezes e ser o campeão. Sendo um campeão da Taça Guanabara e um campeão da Taça Rio, não há vantagem. Para fechar, eu vou só falar aqui sobre grana, porque eu normalmente falo Campeonato Carioca e é de fato um campeonato, né, praticamente falido. Em audiência, tem uma audiência legal e etc, mas a gente sabe que é o menos importante do ano dos clubes do Rio de Janeiro, né, pelo menos dos clubes grandes. Mas a premiação em dinheiro é interessante. Na Taça Guanabara e na Taça Rio, né, que são os turnos, o campeão ganha R$1 milhão e o vice-campeão e os outros 2 semifinalistas, né, os 3
segundo, terceiro e quarto, ganham 150 mil. O Fluminense levou esses 150 mil reais. Assim, é dinheiro, né, obviamente, mas é bem pouquinho. Agora, ir para a final do estadual, você chegar na final do estadual, já automaticamente te garante R$1,5 milhão de reais. Mas você vai falar, mas R$1,5 milhão nem parece tanto. Tá, mas é o que a gente acabou de ganhar na segunda fase da Copa do Brasil, avançando, né, passando do Botafogo da Paraíba. E o campeão leva R$3,5 milhões de reais. Óbvio que a gente está muito desejoso por títulos, a gente não tem um título há muito tempo, mesmo que o Carioca seja falido e seja um campeonato ruim, etc. Tirar esse negócio da gente não ter um título oficial desde 2012 é uma coisa que o Tricolor quer, vai completar 10 anos que a gente não grita é campeão num título oficial. Porém, além disso, ainda tem esses R$3,5 milhões, que seria mais ou menos o que a gente ganharia na Sul-Americana, já dependendo de quanto tiver o dólar, avançando para acho que 2 fases, se eu não me engano. Então, querendo ou não, é uma graninha ali que entra de Campeonato Carioca também e que vale a pena valorizar. É aquele negócio, valorize o Carioca, mas se tiver qualquer outra coisa, a outra coisa provavelmente vai se sobrepor o Carioca. Enfim, saudações tricolores, até a próxima, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, comenta aqui que a galera aqui sempre se ajuda. Valeu!